Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Então, hoje vamos iniciar mais uma transmissão através do Zoom e também através aqui do nosso aplicativo, do nosso grupo no Face. Vamos fazer as transmissões simultaneamente, porque se alguém entrar no grupo e quiser conversar, a gente pode estar fazendo essa conversa ao vivo através do Zoom, tá bom, pessoal? Eu estava tentando aqui me conectar pelo computador para fazer a live, mas não consegui. Então eu estou entrando no Zoom aqui pelo computador e vou mandar o convite da reunião para vocês, para que a gente possa tá interagindo juntos aqui, conversando juntos, de maneira que a gente possa estar convidando outras pessoas para participar, tá? Então, só vou pedir para vocês aí um pouquinho de paciência, porque como eu demorei um pouquinho para conectar, agora eu não estou conseguindo é, fazer aqui, vou copiar o convite da reunião que a gente tá online e vou mandar aqui para vocês o convite para que vocês possam entrar, tá? Então eu vou colocar aqui. Oi, a Dani disse que não vai poder participar hoje. Tudo bem, Dani, sem problemas. Eu tô mandando aqui o convite no Zoom. Acho que o convite aqui dá pra gente conversar, tá bom? Entrei aqui e mandei o convite aí para vocês. Então, quem não puder participar, não tem problema, que eu sei que algumas pessoas estão com a família, com os filhos, curtindo um pouco, e eu acho que a gente tem mais o direito de curtir hoje esse dia completamente, porque é um dia que é difícil, essa situação toda que a gente vem vivenciando, vem vivendo, né? A Inês está assistindo online aqui no grupo do Face. Obrigada, Inês, pela participação. E eu vou dando andamento aqui. Se alguém mais puder entrar e quiser conversar, a gente pode ir conversando, tá? Então vamos fazer aqui agora a conexão. Vamos ver se alguém quiser entrar aí no Zoom. É só ir entrando na reunião que eu vou admitindo os novos aí, tá bom? Tá tudo funcionando tranquilamente aqui. Então, acho que a gente pode ir falando. Beleza? Bom, pessoal, então eu vou fazer a prece. Vamos começar o nosso estudo. A Inês acenando. Oi, Inês! Ó, eu vou fazer uma leitura de uma página que eu mandei para vocês, que eu acho que tem a ver com esses momentos que a gente está vivenciando agora. Nos traz um pouquinho de ânimo e incentivo a essas mensagens. Então, a gente sempre começa lendo uma mensagem. Aqui agora acho que está melhor a minha luz aqui. Vamos lá, vou fazer a leitura e depois eu vou fazer uma prece e aí eu começo o tema de hoje, tá bom? Então, assim, gente, do livro Religião dos Espíritos, item 84, diz assim: cada hora, fase de cada hora um poema de amor, renúncia vazia, terra seca, oração sem serviço é candeia apagada, alegria sem trabalho, flor sem proveito, cultura sem caridade, árvore estéril, sermão sem exemplo, trovoada sem chuva, tribuna sem suor, esquife sonoro. Inteligência trancada é luz no deserto, vida sem ação é enterro lento. Filosofia sem bondade é conversa vã. Talento oculto é fonte escondida. Fé parada
é vaso inútil. Virtude sem movimento é ninho morto. Lição sem obras é museu de ideias. Repara os recursos de que dispões. Pensamento nobre, conhecimento superior, raciocínio pronto, diretrizes claras, ouvidos percussiantes, olhos iluminados, verbo fácil, movimentos livres, mãos seguras, pés hábeis. Não te afeiçoes a mortificações improfícuas. Cada criatura onde passa deixa o próprio reflexo. Só a inércia vagueia no mundo como sombra na sombra. Tu, porém, deves caminhar à feição do raio solar, dissipando as trevas. Cada hora podes fazer a dor menos amarga. Cada hora podes fazer a luta mais construtiva. Imensos são os males do mundo, não os agraves com o desespero. Enormes são as mágoas dos outros, não as multipliques com o fel da reprovação. Onde estiveres, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa. Em qualquer circunstância, recorda o Cristo que passou entre os homens, entendendo e ajudando. E mesmo quando se viu condenado sem culpa pelos mesmos homens aos quais servia, partiu para a morte, perdoando e amando, torturado na cruz, mas de braços abertos. Então, pessoal, esse é a mensagem de hoje. Eu vou fazer a prece para depois iniciar, então, o assunto do nosso estudo de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Te agradecemos, Mestre Jesus, por esse dia iluminado que iluminou o nosso Dia das Mães, esse domingo de sol, de céu azul, onde muitas pessoas sabemos que hoje não estavam comemorando este dia com a mesma intensidade de outros passados. Sabemos que no Brasil tivemos muitas perdas em função desta pandemia. E nesse número tão assustador que está crescendo a cada dia, sabemos que muitas mães partiram também. Então, Senhor, envolvemos na nossa prece todas essas famílias que perderam as suas mães, todas as famílias as quais as mães estão em dificuldade, às vezes sofrendo até por doenças que antecederam esse momento. Doenças as quais muitas mães podem estar nesse momento sofrendo em função de um câncer, em função de uma doença degenerativa. Tantas são as causas das aflições nesse mundo que nem nos cabe aqui enumerar. Então, Senhor, hoje nós vibramos, nós que podemos ter a alegria de abraçar nossos filhos, de abraçar nossas mães, nós enviamos esta prece para todas as mães que partiram ou que estão a um passo de partir e ainda se prendem no corpo físico, sofrendo muitas vezes preocupadas do que será de seus filhos depois da sua partida. Então que Jesus, em sua imensa bondade, possa nos colocar a todos em seu colo, abraçar a cada um de nós e nos deixar a sua mensagem de amor e coragem para que sigamos adiante, para que tenhamos paciência, para que vençamos a cada dificuldade, a cada dia, e tenhamos sempre o pensamento reto e o amor incondicional no Cristo. Muito obrigada. Então, pessoal,
Eu não sei se tem mais algum participante aqui, não entrou ninguém através do link. O link tá lá no grupo, se alguém quiser entrar, tá lá o link, então mandei o convite, tá? Quem não puder, tudo bem, a gente vai estar conversando, fica assistindo aqui pelo Face mesmo, a gente vai conversando e desejando a todos que tenham um bom aproveitamento dessa conversa de hoje. Porque hoje nós vamos continuar mais um pouquinho no capítulo 5 do nosso Evangelho, no item que fala sobre o suicídio e a loucura. E depois nós vamos falar um pouquinho também sobre o mal e o remédio. Então, lá nós paramos no capítulo 5, nós estávamos estudando lá o item 12 e 13, foi os temas que nós estudamos no nosso último domingo. Hoje nós vamos avançar um pouquinho no Evangelho ali e vamos falar um pouquinho sobre 2 itens: o suicídio e a loucura, e sobre o mal e o remédio. Sobre o suicídio e a loucura, nós não temos assim muito mais a acrescentar diante de tudo aquilo que nós já sabemos, né? A vida humana, a vida é sagrada, somente Deus tem o direito de nos tirar a vida, findar o nosso momento na Terra. O suicídio não resolve, seja qual for o problema que nós estivermos passando, o suicídio não vai resolver o problema de ninguém. Mas nesse momento em que nós estamos passando por essa pandemia, vamos falar um pouquinho sobre o suicídio. Oi, a Juliana entrou conosco aqui. Oi, Ju. Que bom ter você aqui, querida. Um abraço. Então, nesse momento de pandemia, não se fala mais em suicídio. Não sei se vocês perceberam, mas os temas em voga sempre são a pandemia, a política, a economia, e parou-se de falar em suicídio. E eu pergunto para vocês, será que não estão as pessoas se suicidando mais que pararam de falar? Não, as pessoas continuam se suicidando. Talvez até mais do que antes. Por quê? Muitas pessoas estão em transtorno em função desse momento. Muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão com um transtorno obsessivo compulsivo, muitas pessoas estão com pânico, medo. Aqueles que já tinham pânico antes, pensem o que devem estar sofrendo nesse momento com essa situação de ficar com medo de sair de dentro de casa, ter que sair com máscara para não ser contaminado. Então, tudo isso vai minando sempre e cada vez mais as pessoas, no sentido de que elas consigam enfrentar essa situação de uma forma melhor. E aí, as pessoas às vezes se abraçam com a última, no desespero, se abraçam com o desespero e acabam cometendo, então, muitas vezes o suicídio, que nada mais é que o ápice da loucura, né? Quando as pessoas entram no ápice da loucura. Inês está avisando que não conseguiu acessar o Zoom. Tudo bem, Inês, não tem problema. Pode acessar por aqui, a gente tranquilo, tá? Então, a que se devem esses casos de loucura, né? Então, a maioria dos casos de loucura são produzidos pela perturbação e das vicissitudes que o homem não tem capacidade de suportar. Esse momento que nós estamos atravessando, para alguns, é insuportável. Para alguns, é desesperador, né? E aí, a doutrina espírita, ela vem nos fortalecendo
nos dando subsídios para que a gente possa ir enfrentando essas dificuldades, né? Para que a gente consiga ir vivendo, porque a gente tem, através da doutrina espírita, a explicação e a confirmação de que os sofrimentos não são eternos, né? Tudo vai passar, esse momento vai passar, mas até que passe, quanto desgaste há, quanta incerteza, quanto medo, quanto pânico. Então nós temos que vencer tudo isso. Vencer com amor, vencer juntos, nos fortalecendo, nos unindo com as pessoas que nos fazem bem, trocando informações, estudando a doutrina, buscando na ferramenta que nós temos atualmente, que é a fé em Deus, fortalecendo essa fé para que a gente consiga vivenciar e suportar isso. Então, para nos preservarmos dos desejos de suicídio, que podem nos visitar e podem a qualquer momento, não é porque nós estamos dentro da casa espírita, não é porque nós estudamos há mais ou menos tempo a doutrina espírita, todos nós podemos, de uma hora para outra, desenvolver um transtorno e nos abraçarmos com o desespero e pensarmos, já que o mundo não tem mais jeito, vamos acabar com a vida. Essa semana mesmo, né, teve o caso de um ator famoso, né, que se suicidou. Foi comentado isso na mídia, foi comentado inclusive que ele deixou uma carta dizendo que perdeu a fé na humanidade e que por isso então ele estava tirando a vida por ele mesmo para não se expor ao sofrimento. Isso é o ápice de um processo de depressão que já vinha há algum tempo. Por isso é muito importante nós estarmos atentos às pessoas que estão à nossa volta, aos nossos familiares, a pessoas que nós já sabemos que estão doentes, que estão acamados, que já vinham passando por alguma doença, por alguma dificuldade, que nesse momento elas se sintam amparadas por nós, nem que seja uma ligação, um telefonema, um interesse de saber como é que a pessoa está, uma mensagenzinha no WhatsApp, uma mensagenzinha com uma mensagem positiva, um ânimo, um amparo. Então isso é o nosso dever cristão de fazer com qualquer pessoa que nós sabemos que possa estar passando por isso. Se nós temos o conhecimento, ele não pode parar em nós, ele tem que se expandir para aquelas pessoas que convivem conosco e que nós podemos dar um pouquinho de amparo, um pouquinho de amor, tá? Então, esse é mais ou menos o comentário que eu tenho para fazer sobre esse item. Eu espero que vocês tenham lido lá, se não leram, leiam a respeito desse problema, né? No item 14 e 16 tem as explicações. E eu deixo para vocês, eu vou passar depois no grupo o nome do filme, um filme que eu assisti ontem, sobre uma mãe que tinha uma filha com um problema, que apresentou um problema grave de gastrointestinal, e a criança estava desenganada, ela ia ter que viver sofrendo com aquela doença, e ela tinha dificuldades para se alimentar, e enfim. E a mãe procura todos os recursos e o interessante dessa história é que os pais tinham uma fé, os pais tinham uma religião, e no momento em que a mãe se vê com a filha com aquela doença, a filha do meio, ela perde a fé, porque ela não entende por que da filha dela ter que passar por tanto sofrimento, né, sem dever nada. Até existe uma abordagem na igreja, algumas irmãs de estudo bíblico ali vão e conversam com ela e tentam, na tentativa de tentar consolar a mãe que estava passando por aquele sofrimento, elas
meio que levam a crer assim que ela estava passando por aquilo porque ou ela ou o marido estiveram em pecado ou cometeram algum pecado e estava a criança pagando por aquele pecado. Isso faz com que a mãe fique mais revoltada com a igreja, com as irmãs de fé dela, perca completamente a compostura e deixa de frequentar a igreja. Até que ela vai em busca de todos os recursos possíveis para médicos para salvar a filha dela. E depois, quando passa, que não tem jeito, ela vai ter que aprender a conviver com aquilo, com aquela doença. A mãe tem que se adaptar à alimentação da filha, aos horários da filha, de preparação de alimento e controlando os remédios, enfim. Depois que tudo isso se torna assim que não tem mais jeito, é aceitar, e ela começa a trabalhar na cabeça dela a questão de ter que aceitar isso para não perder a filha e que a filha venha perder a vida. Acontece um fato e acaba que a cura vem de uma forma totalmente inusitada, de uma forma totalmente diferente, através de um acontecimento assim que absolutamente não faz sentido algum, mas acaba que ela recobra a fé dela, recobra a força, recobra a coragem, recobra a vontade de viver. E aí a cura da sua filha vem depois disso, né? Então é muito interessante, eu vou compartilhar com vocês ali no grupo. Esse filme está disponível na Netflix. Eu não sei se ele tem no YouTube, mas não custa pesquisar. É muito legal e se vocês tiverem oportunidade de assistir, assistam, porque é uma lição de vida. Uma lição de vida e uma lição de coragem, de como às vezes a religião, os irmãos de religião, a fé que a gente professa, quando a gente está passando uma dificuldade, às vezes no intuito de nos ajudar, eles vêm e falam uma coisa que pode piorar a situação. Então que não adianta, a força, a fé e a coragem, ela tem que nascer dentro do nosso peito, na nossa vontade, na nossa decisão de querer ser melhor. E aí, nesse ínterim, eu entro então ali no Evangelho, continuando no capítulo 5 ainda, no item 19, que fala sobre o mal e o remédio. Então, o capítulo 5, no item 19, vem nos falar sobre o mal e o remédio. O que é o mal e qual é o remédio do mal, né? E aí diz assim, que o nosso mundo, né, ele ainda é considerado um mundo de provas e expiações. Nele tratamos de tratar. Nós viemos aqui para tratar e melhorar a nossa alma que ainda está doente. Porque se nós encarnamos aqui no planeta Terra, é sim porque a nossa alma está doente. E nós precisamos de um tratamento. E o tratamento só tem disponível neste hospital, que é o planeta Terra. Então, com o auxílio do Evangelho de Jesus, que é um convite para nossas almas, o nosso Divino Mestre Jesus, nós conseguimos a reforma íntima e através da reforma íntima que nós vamos proporcionando ao nosso espírito enquanto estamos encarnados na Terra, é que nós vamos buscar o remédio necessário para a nossa melhora. Quando nós viemos à Terra, quando possível, né, nós escolhemos as provas que nós vamos passar a fim de que nós possamos corrigir as nossas falhas. E na impossibilidade de nós mesmos decidirmos, nós somos ajudados pelos benfeitores espirituais na escolha das nossas provas e também das soluções que nós vamos encontrar para as nossas vidas. Então, o remédio para nossas vidas é a fé, tá? A fé é o remédio seguro para o nosso sofrimento. Ela mostra ir
horizontes infinitos diante dos quais pouco representam os maus dos dias presentes. Então, aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida é punido pelas angústias das aflições, né? Então, as meninas estão dizendo que a Terra é um hospital do SUS. Verdade, é isso aí, Ju. Só pode, né? É um hospital do SUS, mas ainda é um hospital de SUS, né? Porque, embora o SUS tenha suas dificuldades, né? Pelo menos ela existe, né? E nós vemos aí um país como os Estados Unidos, que tem um grande poder aquisitivo, né? E eles não têm sistema único de saúde. Então, os números deles lá não são oficiais. Porque com certeza muito mais pessoas lá morreram, inclusive imigrantes, né? Que eles não estão nem contando, porque lá não tem dinheiro, morre na rua. Não tem como pagar o atendimento médico, não tem plano de saúde, morre na rua. Não tem seguro saúde, morre na rua. Então, assim, o nosso SUS ele é defeituoso, a gente sabe que tem problemas, mas pelo menos existe uma intenção de se fazer o socorro. E onde existe a intenção, nós sabemos que a espiritualidade também está atuando junto e está tentando auxiliar no que pode, tá? Para que as pessoas sejam atendidas eu tenho certeza que através de todas aquelas pessoas que trabalham nos hospitais, muita gente está ali também trabalhando, sendo assessorada pela espiritualidade, essas enfermeiras, o pessoal que atende nas emergências, porque é desumano. A gente diz assim, ó, é desumano, mas pelo menos existe, né? Tá ali. Pior, eu acho que o mais triste é deixar as pessoas à mercê de si mesmas em casa, morrendo sozinhas, abandonadas e nem contando, né? Essa quantidade de pessoas que está sendo atingida. Então a gente consegue fortalecer e nos recuperar o nosso remédio. O remédio que nós temos atualmente é a fé, né? É a disposição, é o não ficar parado, não ficar se vitimando, é lutar e não se entregar. Então, assim, o que nos diz ali no mal e o remédio é que o enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Então, até teve aqui em Itajaí, né, essa história aí da homeopatia, né, que a prefeitura tentou dar, o Ministério Público foi lá e proibiu, por causa que a forma que estava sendo distribuída era errada, porque era gotinha, não sei o que. Bom, agora eles estão distribuindo e estão distribuindo em tipo comprimidinhos, né? Da cânfora. Isso é uma forma de, pelo menos, tentar minimizar. Aí muitas pessoas disseram assim, mas a homeopatia não funciona, só 5 gotinhas vai resolver. Não vai resolver. As 5 gotinhas é um a mais, um lenitivo, uma força. O que vai resolver é a fé. Se eu tomar 5 gotinhas de cânfora, ou uma colher de mel, ou espremer um limão numa água, e eu ter fé que aquilo ali vai me melhorar, e junto a isso eu melhorar os meus pensamentos, eu melhorar as minhas atitudes, eu melhorar as minhas palavras e tentar estar todo dia em prece, conectado, trabalhando, fazendo as coisas, a doença não vai me pegar, a minha imunidade não vai baixar. E essa doença é uma coisa transmitida através da imunidade baixa. A Inês colocou aqui que
é um absurdo. O SUS, por pior que seja, acolhe todos. Como Jesus fazia, acolhe a todos. Gratidão por quem acolhe, gratidão a este SUS. É verdade, pelo menos nós temos um pouquinho de acolhimento, né? E o resto, quem tem que fazer é nós mesmos. E é a nossa fé. Então a gente tem que melhorar o nosso remédio através do estudo, através de vencer os nossos pontos fracos, analisando o nosso comportamento, as nossas reações, utilizando o Evangelho de Jesus, né? E trabalhando. O trabalho é esse. Não é trabalhando, carpindo, varrendo pátio, não é força física. O trabalho é interno. O trabalho é de superação. O trabalho é de força, é de fé, é de acreditar. E está sempre movimentando essa energia. Então, diz assim também uma outra pergunta ali nos últimos 2 parágrafos, que fica assim subentendido: o que acontecerá com aquele que sofre e tem fé? Tem gente que tem fé e sofre, né? E tem gente que sofre e não perde a fé, né? Então, essas pessoas, elas nos mostram que a fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Dever de raciocinar com responsabilidade de viver é não se entregar para o vitimismo. É saber que se nós estamos sofrendo por algum motivo, existe um motivo, né? Ninguém sofre de graça. Se o que eu estou sofrendo vem de fora, por exemplo, eu estou sofrendo por uma bactéria que eu contraí, ou por alguém fez alguma coisa e está me causando esse sofrimento. Eu não estou sofrendo porque eu quero, estou sofrendo pela ação de outra pessoa. Eu estou sofrendo por ter adquirido uma coisa que eu não queria. Mas se eu adquirir, eu tenho que passar por aquilo com dignidade. Se outra pessoa faz alguma coisa que me faz sofrer, o problema maior é ela. Claro que eu vou sofrer, mas eu tenho que superar isso, vencer isso, perdoando em primeiro lugar a ignorância daquele que me faz sofrer. Porque se ele me faz sofrer, ele é mais ignorante. E eu ainda estou na vibração dele porque ainda entro em sofrimento por causas exteriores. Então nós temos que ter essa força. Não acreditar que sofrer é motivo de alegria, né? Tem gente que pensa assim: o espírita acha que a gente tem que sofrer sorrindo. O espírita acha que a gente tem que gostar de sofrer. Mentira, ninguém gosta de sofrer. E muitas vezes quando a gente está sofrendo, a gente sabe que sofrer dói. E se dói, a gente chora. A gente manifesta um sofrimento, um sentimento, tem que chorar. Se está doendo, tem que chorar, tem que dizer que dói. E às vezes desabafar, dizer que tá doendo, chorar, faz com que a gente extravase um pouquinho aquela dor e daqui a pouco ela começa a aliviar. Mas sofrer resignadamente é saber que a gente está quitando um débito e que se a gente está sofrendo por causa de outros, porque outro nos está causando esse sofrimento, porque outro está nos enviando uma causa ou uma doença que eu adquiri sem querer, eu peguei, enfim, uma bactéria, não é minha culpa. E a gente tem que ter consciência disso e ter resignação, né? Então, o Evangelho de Jesus é o meio mais suave de se conseguir sofrer resignadamente. Por quê? Jesus explicava que nós sofreríamos, mas que Ele estaria ao nosso lado para nos consolar. Jesus ensinou que nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Então, que se nós estamos sofrendo hoje, deve ser por alguma causa exterior ou por algo que nos tenha
vindo do passado ou pelas nossas más atitudes. Mas se eu estou sofrendo, existe uma causa. Mas não significa que eu vou ter que sofrer eternamente. Eu posso melhorar o meu futuro. A Juliana está dizendo aqui que a gente tem que sofrer com fé no futuro. Sofrer com fé no futuro é sofrer deixando o sofrimento para trás. O futuro, o presente e o futuro a Deus pertence, né? Mas nós temos que fazer o possível para que seja melhor. Então, se a gente não causar maiores sofrimentos, não entrar naquele sofrimento crônico e achar que a gente é a última das pessoas, se abraçar com a tristeza, com a loucura, pensar em suicídio e achar que isso vai abreviar a nossa vida, isso sim é loucura. Isso é a última coisa que nós devemos sequer pensar em fazer, porque isso vai nos causar muito mais sofrimento. E aí sim, se nós não teríamos um futuro na Terra, ou um futuro num planeta mais atrasado, nós vamos ter grande chance de ter que reencarnar novamente para nos quitar com as bobagens que a gente fizer agora. Então, o momento de parar de fazer bobagem, o momento de repensar e melhorar as nossas atitudes é já, é agora, é hoje. O presente é hoje. A nossa vida é um presente. O futuro, a gente atualmente só pode planejar ele no máximo com 30 dias. Uma semana a 30 dias. Esse é o nosso futuro. O que vai acontecer daqui 3 meses, o que vai acontecer até dezembro, o que vai acontecer em 2021, todos esses outros problemas ao futuro pertence. E para que ele seja positivo, hoje eu tenho que fazer minha vida positiva. Hoje eu tenho que viver melhor a minha vida, de forma que o meu futuro seja abrandado através das minhas atitudes de hoje. Então, pessoal, era isso aí. Acho que a nossa conversa hoje fica por aqui. Gostei muito da participação das meninas que estiveram conosco hoje. A Inês, né, que falou aqui com a gente através do Face. A Ju, também, muito legal. A Inês está dizendo aqui, autopiedade não resolve. Sofrer sabendo que vamos vencer. É isso aí. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. E o nosso planeta, ele está passando por uma transformação, né? A gente percebe a transformação. Hoje ainda a gente foi pagar uma conta e daí eu e a minha filha estavam conversando, nós fomos no carro. Que dia mais lindo hoje! Que dia, que sol mais lindo, que céu mais maravilhoso que estava hoje. Não estava frio, embora o friozinho chegou um pouco, mas não tá fazendo aqueles frio louco, né? Não tá aqueles dias pesados. Então, assim, contudo, ainda nós temos que agradecer que parece assim que os dias estão mais bonitos. Sei que nós estamos com contenção de água, estamos passando por uma certa carência na água, né? Mas a gente sabe que parece que assim a atmosfera da Terra, as energias, elas estão sendo trabalhadas. Eu tenho certeza que o Brasil passou dos 10 mil desencarnados em função da Covid-19 e a gente sabe que esse é o número oficial. Extraoficialmente deve ser o triplo disso, né? Mas que todas essas pessoas sejam amparadas pela espiritualidade, e eu tenho certeza que essa espiritualidade está transformando o nosso planeta, está limpando o nosso planeta. Todos esses que estão indo vão ser socorridos, vão ser amparados. Existe lugar na espiritualidade para todos eles e eles vão ser amparados nos braços dos espíritos que estão cuidando de cada um, né? E nós vamos ir vencendo. A Ju tá mandando Deus abençoe a todos, e a Inês está dizendo gostei muito, gratidão, e que as palavras são muito consoladoras. Muito obrigada, Inês. É assim que a gente quer viver. A gente quer viver um consolando o outro, um fortalecendo o outro, um dando ânimo para o outro, para que a gente possa
passar por tudo isso mais rápido. Lá já se vão mais de 40 dias que nós estamos nessa história, mas vamos vencer. Tudo isso vai passar bem rápido e logo nós vamos poder estar juntos para nos abraçar, nos confraternizar e falar muito sobre todos esses momentos que nós estamos vivendo, tá bom? Vamos encerrando. Aqui a Inês botou dias lindos de sol. Eu adoro abrir a janela de manhã e encontrar um novo dia. É isso aí. Então vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo a Jesus, aos nossos irmãos que não puderam estar hoje na live, nem através do Zoom, nem conversando presencialmente com a gente no Zoom, nem o pessoal que não pôde conectar. Então, nós pedimos a Jesus que cuide de cada um e suas famílias nesse momento. Que cada um seja amparado, que cada um seja cuidado. Que nós possamos estar juntos na semana que vem. Que boas novas nos tragam semana que vem. E que nós possamos viver a cada dia dessa semana com fé e alegria, com muita disposição, com coragem e sempre elevando nosso pensamento a Jesus e enviando preces e boas vibrações para todo o nosso planeta, para todas as pessoas, para todos os seres humanos, para todos os animaizinhos de estimação. Que seria de nós que temos, se não tivéssemos os nossos animaizinhos de estimação, que tem tornado os nossos dias mais alegres, essa situação toda mais leve, nos fazem companhia, alegram nossos dias. Então, que nós possamos envolver a todos nesse grande abraço, esse grande abraço de amor, de bondade, e que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada pela presença, que Jesus ampare vocês, que todos tenham uma semana maravilhosa. Obrigada, Inês, pelo trabalho. Eu tô com o cabelo preso assim, ó, mas é porque eu fiquei com preguiça de lavar e quero deixar agir mais um pouquinho. Amanhã de manhã eu lavo. Mas eu adorei as luzes, tá? Fiquei linda. Muito obrigada, tá? Um beijo para vocês. Tchau!